sejam bem-vindos ao Jogo Económico. A partir de agora pode seguir-nos no site e nas redes sociais do Jornal Económico, mas também na Bola TV. Ouça este programa sempre que quiser em formato podcast. A indústria do desporto está a enfrentar ameaças de infiltrações de organizações criminosas que cada vez mais estão a ganhar um nível global e uma dimensão transnacional. Nunca como agora foi tão importante estabelecer os termos de uma cooperação global efetiva entre quem faz as leis, quem as executa e que isso seja desenvolvido de forma a envolver organizações desportivas, autoridades internacionais, acionistas das sociedades desportivas. O desafio é complexo, necessário, mas imperativo. Implementar estratégias coesas e concertadas que sejam construídas para resultar numa ação concreta. Este será o tema para a segunda parte desta edição, em que vamos ter connosco Emanuel Macedo de Medeiros, o português que lidera a Sports Integrity Global Alliance. Na primeira parte vamos revelar qual o plantel dos três grandes que mais valorizou esta temporada, do jogador português mais valioso entre aqueles que atuam na Liga e do novo treinador do Futebol Clube do Porto. Vamos avançar assim para o hat-trick. Avançamos assim com a análise aos três números que marcaram esta semana e para isso conto com a ajuda do Jorge Faria de Sousa, connosco em estúdio. Muito obrigado, Jorge, pela tua presença neste Jogo Económico. O primeiro número é precisamente o número 85. São 85 milhões o valor que o plantel do Sporting valorizou entre setembro do ano passado e janeiro deste ano. A Liga Portuguesa teve um acréscimo de valor de mercado de 200 milhões de euros, de acordo com o Transfermarkt, desde o início da temporada, e sozinhos os Leões foram responsáveis por praticamente metade dessa valorização relativamente às equipas que compõem a principal liga de futebol profissional em Portugal. Isto segundo os números do Transfermarkt. Jorge, estamos aqui a fazer um balanço daquilo que também é a valorização dos plantéis na primeira parte da temporada. O Jornal Económico fez aqui um trabalho que foi publicado esta semana na edição em papel, na edição de fim de semana, que contou também com o teu contributo e com a tua análise. De facto, ter aqui um plantel que é praticamente responsável por metade da valorização da Liga Portuguesa nesta primeira metade da temporada é verdadeiramente significativo. Sim, é muito significativo. Antes de mais cumprimentar-te, Tizé, e a todos os que nos estão a acompanhar. É uma valorização muito significativa destes 200 milhões de euros, sensivelmente 100 corresponde à valorização do plantel do Sporting Clube Portugal. Este valor tem muito que ver com a média etária do plantel do Sporting, quando comparado, por exemplo, com o plantel do Benfica, onde no Benfica, por exemplo, casos de Otamendi, Di Maria, que são jogadores obviamente ainda muito importantes e experientes, mas que têm vindo a ver o seu valor depreciado, enquanto que do lado do Sporting, casos como Gyökeres, como o próprio Morten Hjulmand, e eu diria que o caso mais evidente dessa valorização é Giovanni Kenda, um jogador que se estreou ainda com 17 anos, esta época na equipa principal. E que por isso arrancou a temporada sem valor de mercado definido. Não tinha valor de mercado e definido. Neste momento já está nos 30 milhões. Já está nos 30 milhões. Há um outro caso que pode dar um contributo também para esta valorização do atual plantel dos Leões, que é João Simões, que de resto se estreou a marcar na última semana com a camisola da equipa principal, ele que também se estreou com 17 anos, porque obviamente que estes valores de mercado têm muito que ver com o potencial de futuro e a margem que têm para evoluir estes jogadores. E também com a utilização que é dada a estes jogadores. É certo que há outros casos. No caso do Benfica, Sheldrup e Tomás Araújo, acredito que sejam jogadores que se podem vir a valorizar. No lado do Futebol Clube do Porto há um caso muito evidente, Rodrigo Mora, um jovem também de 16, 17 anos, e que eu acho que poderá também ver o seu valor de mercado incrementado. Em sentido contrário, há outros jogadores que podem perder valor de mercado.
casos de Pavlidis e do próprio Artur Cabral no Benfica. Foram investimentos avultados. Foram investimentos muito avultados. São dois exemplos disso, mas obviamente que este tipo de valor de mercado e de valorização dos espaços dos jogadores está intimamente ligado com o rendimento desportivo. A verdade é que o Sporting segue na liderança, tem feito uma Liga dos Campeões razoável e esta semana ficam fechadas as contas e, portanto, no dia em que estamos a gravar ainda não sabemos o desfecho do futuro das equipas portuguesas nas competições europeias, mas neste momento Sporting e Benfica dependem apenas de si para seguir em frente. O Futebol Clube do Porto parece-me que está obrigado a vencer para seguir em frente na Liga Europa. O próprio Braga está também em algumas dificuldades. Vamos ver qual é que será o desfecho, mas sendo que sabemos que sempre que o rendimento, sobretudo para os dois clubes que estão na Liga dos Campeões, são importantíssimos no que à valorização do próprio plantel diz respeito. Muito bem, e continuamos na Liga Portuguesa para falar do jogador português. E vamos fazer aqui uma análise daquilo que são os jogadores portugueses que mais valorizaram também no início desta temporada, na primeira metade desta temporada. Os números são do Transfer Market e este site de avaliação dos passos de futebolistas aponta aqui Gonçalo Inácio como o jogador que mais valorizou nesta temporada. O central do Sporting tem 23 anos e um valor de mercado de 45 milhões de euros, é um valor de mercado que se mantém desde o verão do ano passado. No top 3 desta lista efetuada pelo Transfer Market aparece também o guarda-redes do Futebol Clube do Porto, Diogo Costa, que está avaliado em 40 milhões de euros, e o central do Benfica, António Silva, que tem um valor de mercado de 38 milhões de euros. Jorge, independentemente dos clubes a que estes jogadores pertencem, é sempre interessante ver quando temos jogadores portugueses que estão na Liga e que estão a valorizar-se na Liga, dando também um valor muito interessante a esta Liga Portuguesa. A capacidade de ter jogadores portugueses que já podiam perfeitamente estar a evoluir em alguns clubes se calhar de outra dimensão, a nível europeu, ou mesmo noutras ligas com muito mais visibilidade, mas temos aqui jogadores ainda a dar um valor muito importante a esta Liga Portuguesa. Sim, eu diria que são 3 casos distintos. Acho claramente que o Diogo Costa é o principal ativo do Futebol Clube do Porto. Falou-se muito até de uma possível saída. A verdade é que o mercado em termos de guarda-redes também não mexeu assim tanto. Com exceção do Barcelona, que depois da lesão do Ter Stegen acabou por recrutar já depois do fecho de mercado, uma vez que estava sem clube, o Szczesny. Mas se olharmos nos clubes top europeu e aqueles que poderiam pagar a cláusula de rescisão do Diogo Costa acabaram por não mexer na baliza, e eu diria que esse é um dos motivos pelos quais o guarda-redes português acabou por permanecer no Futebol Clube do Porto, onde é uma figura preponderante, é o capitão de equipa, num momento muito difícil do Futebol Clube do Porto, onde eu acho que até a sua liderança será muito importante, porque me parece que essa é uma das maiores dificuldades do Futebol Clube do Porto, essa crise de liderança, sobretudo desde a saída de Pep. Gonçalo Inácio, um caso distinto, um defesa central que desde a época 2021 se assume enquanto titular, o central titular no Sporting Clube de Portugal. É certo que agora com missões diferentes, uma vez com a chegada de Rui Borges, o esquema tático alterou e, portanto, o Gonçalo, que estava muito rotinado a jogar numa linha de 3, passa a jogar numa linha de 4. Eu acho que isso até pode ser benéfico para o Gonçalo Inácio do ponto de vista de seleção nacional, porque havia sempre muito aquela dúvida de como é que o Gonçalo Inácio na seleção se adaptaria a jogar numa linha de 4, e jogando o Sporting numa linha de 4 pode aqui ganhar algum espaço adicional na seleção do ponto de vista de ter cada vez mais minutos, mas naturalmente que, e apesar de vir de lesão, é claramente um titular indiscutível do líder do campeonato. E é natural que, olhando para a regularidade que tem tido ao longo destas últimas épocas, que tenha um valor de mercado muito significativo, até pelas características que tem, sendo um central canhoto, pela qualidade de passe que tem na primeira fase de construção. Acho claramente um jogador que poderá vir a dar o salto para um clube top europeu. Por outro lado, António Silva,
Não sei se estes 38 milhões se é o teto máximo que já atingiu, julgo que não. Julgo que até face a ter perdido algum espaço no plantel do Benfica para Tomás Araújo, pode ver o seu valor depreciado de certa forma. Isto já vem também da época passada, faz uma segunda metade da época um nível abaixo daquilo que tinha habituado os adeptos do Benfica. Agora, sendo ele um central tão jovem, é natural que tenha este valor marcado. Como dizíamos há pouco, olhando para a idade, o mercado paga muito aquilo que é o potencial e a margem de progressão de jovens jogadores, e neste caso, quer o Diogo Costa, quer o Gonçalo Inácio, quer o António Silva, são jogadores muito jovens e, portanto, com essa margem de progressão. E aparentemente os três vão ficar na Liga Portuguesa, três boas notícias para aquilo que é a qualidade da Liga em Portugal. Quem chegou foi o novo treinador do Futebol Clube do Porto. Creio que há 9 anos o Futebol Clube do Porto não tinha um treinador estrangeiro. Martin Anselmi é argentino e assinou um contrato para as próximas 2 temporadas e meia com o Futebol Clube do Porto. O novo técnico chega dos mexicanos do Cruz Azul e tem no currículo 4 títulos conquistados ao serviço do Independiente del Valle, uma taça do Equador, uma supertaça também do mesmo país e uma taça sul-americana e ainda a supertaça sul-americana conquistada em 2023. Jorge, temos aqui, de certa forma, uma mudança de paradigma ao nível daquilo que é o comando técnico do Futebol Clube do Porto? Eu diria que sim, até porque se analisarmos, estamos a falar de um treinador com passagens pelo Independiente del Valle, onde venceu estes 4 títulos, destacar a Recopa, que acaba por bater o Vítor Pereira na altura no Flamengo, e foi uma vitória absolutamente surpreendente. Um Flamengo que era uma equipa muito forte e amplamente favorita, acabou por perder esse título da Recopa para o Independiente del Valle e para o novo treinador do Futebol Clube do Porto. No imediato coloca-se desde logo uma dúvida, que é, estando Martin Anselmi habituado a jogar com 3 centrais, de que forma é que vai adaptar o plantel do Futebol Clube do Porto a essa sua forma de jogar, se muda o sistema tático no imediato, ou se vai para já continuar com o habitual 4-2-3-1 do Futebol Clube do Porto, deixando essa adaptação tática para mais para a frente. Agora claramente será um grande desafio, um Futebol Clube do Porto que, como eu disse, tem desde logo um problema de falta de liderança, sobretudo desde a saída de Pepe, como eu referi há pouco, vem de um ciclo de 5 jogos sem perder, que esta semana tem Liga Europa e um jogo absolutamente decisivo. Aproxima-se também um clássico frente ao Sporting, que pode ser muito importante para as contas do título, e sobretudo para perceber se o Futebol Clube do Porto se mantém nessa luta a 3 ou não, e portanto acho que será claramente um grande desafio para um treinador com uma carreira relativamente curta, um treinador muito jovem, com uma boa comunicação e de resto que teve uma apresentação diferente daquilo que era o Futebol Clube do Porto nos últimos anos. Veremos como é que se irá adaptar, por um lado, a este contexto difícil que vive o Futebol Clube do Porto neste momento. Falta ali paz social, não é? Mesmo do ponto de vista da constituição do plantel, este Futebol Clube do Porto não é tão forte como outras equipas nos últimos anos, e portanto claramente que será um grande desafio para Martin Anselmi, e sobretudo na minha opinião, vai precisar de tempo para incutir as suas ideias junto do plantel. Muito obrigado, Jorge, pela tua análise, e partimos assim para a segunda parte do Jogo Económico, onde vamos falar da integridade do setor da indústria do desporto a nível global. É já a seguir, é uma entrevista para ver na segunda parte deste programa. Tal como outras áreas, também o desporto enfrenta as ameaças que prevalecem num âmbito mais alargado da sociedade, e estas têm um caráter diverso e amplitude que vai do local para o global, com infiltrações de organizações criminosas transnacionais. Desta forma, a cooperação global entre as cúpulas das organizações desportivas, autoridades legislativas, acionistas e organizações internacionais é essencial para o combate a estas ameaças.
Este e outros temas estiveram em debate no SIGA FITS Forum 2025, que decorreu em Lisboa esta semana e reuniu os principais especialistas globais em anticorrupção e transparência financeira no desporto. Para nos falar sobre este fórum e fazer um follow-up do que aí vem, temos connosco nesta edição do Jogo Económico Emanuel Macedo de Medeiros, presidente da Sport Integrity Global Alliance, convidado desta edição. Emanuel, é sempre um prazer recebê-lo mais uma vez aqui no Jogo Económico. Mais uma vez, obrigado pela sua presença. E começo por lhe perguntar e desafiá-lo a fazer um balanço deste SIGA FITS Forum e de que forma é que pode contribuir para uma maior integridade da indústria no desporto. Muito bem, muito obrigado, Rodolfo. Obrigado também pelo convite e pelo desafio. Vocês sabem, sou um homem de desafios e nunca vira cara à luta. Neste caso, é uma luta aprazível, porque você dá uma oportunidade de reafirmar mais uma vez qual é o sentido, o alcance, a missão, a visão, a ambição da SIGA, que nos dias que correm é ainda mais importante e indispensável do que nunca. Nós assumimos um compromisso muito sério, de forma abnegada e séria, de tudo fazer para que a crise reputacional que abalou a credibilidade do desporto, não apenas do futebol e das suas estruturas representativas, mas do desporto, à escala mundial, não se voltasse a repetir. Foi um trajeto que iniciamos justamente há 10 anos, de forma gradual, progressiva, consistente, que depois teve um importante desenvolvimento com a criação da SIGA enquanto entidade com personalidade jurídica, com estruturas democráticas, com o envolvimento e a inclusão de todos os grupos de stakeholders e com a afirmação de uma visão reformista, de largo espectro, holística, global e assente em soluções concretas. Não se tratou de agitar bandeiras, não se tratou de proclamar intenções, tratou-se sim de pormos ao lado da indústria do desporto, de toda a indústria do desporto, e apresentar um caminho, um antídoto e soluções concretas. Estas soluções estão condensadas nos nossos estándares universais sobre a integridade do desporto, que abrangem boa governança, integridade financeira, apostas desportivas, formação e que agora vão ter um quinto pilar, que é a sustentabilidade e a responsabilidade social. Prioridades indeclináveis na sociedade de hoje. E mais do que isso, nós pretendemos demonstrar que o desporto era capaz de se autorregenerar, de se autorreformar e de se governar e operar sob os mais elevados padrões de integridade. E isso implicava também criar um sistema de rating independente que procedia à auditoria das organizações desportivas e à sua compliance em relação a esses estándares. Tudo às claras, para que não houvesse dúvidas e para que ninguém fosse capaz de apontar o dedo acusador ao desporto, fosse por inércia, fosse por falta de liderança, fosse por muitos dos atavismos que explicaram a crise que fez com que a reputação do desporto fosse arrastada pela lama. E nesse conjunto de antídotos, nesse coquetel de antibióticos que nós oferecemos à indústria e que tem vindo a ser implementada, dela fazia parte também promover de uma forma construtiva e positiva um choque cultural, para que as organizações desportivas assumissem essa liderança por vontade própria, cientes de que, se fossem bem governadas, se pautassem a sua conduta por transparência e integridade, isso trazia mais credibilidade ao mercado e essa credibilidade, por sua vez, seria o motor de mais paixão, melhor entretenimento, mais credibilidade, mais investimento e mais impacto social, que no fundo é o objetivo que o desporto visa promover e com isso também dignificar a função daqueles que servem o desporto, sejam como atletas, sejam como dirigentes, sejam como prestadores de serviço e sejam até como patrocinadores e investidores. Porque é certo e sabido que sofrem também de profundas dúvidas
e de profundas dificuldades, cada vez mais, para justificar os milhões que põem e a competição a que se tem que entregar para ganhar esses espaços de visibilidade e notoriedade. O Fitzforum, no fundo, ataca a chaga mais premente da indústria do desporto, que tem a ver com a sua regulação financeira, com as transações financeiras, no fundo com o dinheiro, não é? O tal vil metal, sem o qual nada existe, e nada opera, e nada funciona. E eu tive a ocasião de dizer que, no quadro da implementação dos nossos estándares universais, o nosso propósito é ajudar as organizações financeiras, ajudar as organizações desportivas, ajudar os governos a terem um mapa da mina pelo qual se possam guiar e, cada um no seu espaço, implementar essas reformas que vão proteger o desporto de transações ilícitas, de agentes, sejam investidores, sejam especuladores, de reputação duvidosa e de interesses obscuros, porque o desporto, vítima também do seu sucesso, tem atraído muito dinheiro, mas muito desse dinheiro e muito desses investidores deixam profundas dúvidas em relação à sua credibilidade. E quem está minimamente atento sabe que isso é verdade. Portanto, a única forma de valorizar a imagem e a credibilidade do desporto é ter legislação adequada, é ter cooperação efetiva, é ter boas práticas implementadas a todos os níveis, federações, ligas, organizações internacionais. E neste momento, apesar dos avanços, há profundas lacunas. Há profundos buracos nessa estratégia que devia ser holística, coletiva e global. Há atrasos do ponto de vista da cooperação internacional que são fruto não apenas da falta de liderança, mas de uma certa cultura diplomática que se habituou ao croquete e ao caviar em detrimento de avanços concretos, tangíveis e palpáveis, como se nós nos pudéssemos contentar com vitórias de pirro e com avanços episódicos, como foi o caso do G20. O G20 não é apenas uma sigla, nem é apenas um agrupamento dos 20 maiores e mais influentes governos à escala global, 19 mais a União Europeia. É uma responsabilidade coletiva que é indeclinável, que é impreterível e que não pode ser apenas andar aos soluços. Tivemos grandes avanços na presidência italiana. Pela primeira vez, a anticorrupção foi eleita no desporto, foi eleita como uma das 3 prioridades. Trabalhamos muito para conseguir. Depois veio a Indonésia, veio o Brasil, veio a Índia e foi só andar para trás. Foi só andar para trás. E o crime organizado não dorme. Aqueles que nas sombras se movem para sugar o sangue, vale dizer, a credibilidade, a sustentabilidade económica, o futuro do desporto, e o deixam em risco reputacional profundamente lesivo, não se movem por conveniências, não se movem por espartilhos. Eles são determinados, eles não tiram férias, eles não descansam. E o desporto e a indústria, e sobretudo quem governa, também não pode fazer, sob pena da sociedade perder um dos seus pilares fundamentais, do ponto de vista desportivo, do ponto de vista social, do ponto de vista económico, não é? E nós estamos aqui, como se fôssemos a orquestra do Titanic, a tocar alegremente, a enganarmos todos, enquanto está tudo a ir ao fundo. Perdão? Exato. Pegando precisamente nesse exemplo que deu de Itália, mas ao mesmo tempo os recuos do Brasil e Indonésia, perguntava-lhe como é que está a cooperação internacional no âmbito do combate a organizações que estão cada vez mais a fomentar a corrupção e o branqueamento de capitais através do desporto. Olha, muito sinceramente e muito diretamente, há avanços significativos, mas também há impasses e há, digamos, um stalemate em algumas circunstâncias que são difíceis de compreender. Há aqui também interesses estratégicos. Não é por nenhum acaso que a China e a Rússia têm bloqueado todos os avanços, ou avanços significativos, no âmbito do G20, no que diz respeito ao combate à corrupção. E é preciso ter a coragem de o dizer, porque eu não vejo ninguém a assumir
esse problema. E é um problema. O combate à corrupção está acima das conveniências políticas, está acima dos interesses económicos e está acima do ego com que muitas vezes as questões de Estado são tratadas. O combate à corrupção é um combate civilizacional pelos valores que informam a nossa sociedade. E não é possível, haver forças de bloqueio ao nível do G20 que continuam digamos, a prevenir e a evitar que a marcha do progresso seja feita a todo vapor. Não é possível. Há que encontrar mecanismos para tornear esses óbices. Não é? O simples fato da participação da iniciativa privada como um aliado precioso na prevenção e combate à corrupção tem sido travada também por questões ideológicas. Ora, isso é inaceitável e incompreensível. E há que ter a coragem de o dizer. Não é? Portanto, mesmo do ponto de vista nacional, o desporto não se circunscreve ao emblema, não é? Digamos, ao circo tribal de cada jogo, dos emblemas mais populares ou dos êxitos da seleção nacional, porque arrasta muita gente, como se nós estivéssemos aqui na época romana e põe circo, fosse o que as pessoas precisam. Onde é que estão as grandes opções, os grandes desígnios, a ação liderante dos governos na promoção de um desporto salutar a todos os níveis? Onde é que está? É uma questão que tem que ser discutida e nós estamos disponíveis para o fazer. Por isso é que a ação da SIGA assenta em propostas concretas, em prioridades essenciais, é decisiva e nós não nos vamos cansar de o fazer. O FITSForum trouxe um importante impulso nesta caminhada. Porquê? Porque tocou na ferida, tocou nos aspectos mais essenciais, promoveu um debate sério, objetivo, baseado nos factos e nas realidades, congregou algumas das principais entidades com responsabilidade e com créditos nesse espaço, líderes de todos os setores da sociedade e da economia, e até importantes decisores de topo, e uniu esforços rumo a um caminho convergente, que privilegia o diálogo positivo, a cooperação construtiva e a ação orientada para resultados. E é esse o objetivo que queremos fazer, não apontando o dedo a ninguém, não atirando lama para ninguém, que é digamos, o objetivo, e parece ser a rotina diária de muitas organizações que para aí andam, não é nossa. O nosso objetivo é construir, é avançar, é mobilizar e, sobretudo, apresentar resultados. Você estava-me a falar do progresso e eu não queria deixar de assinalar um importante, para além do que já disse. Depois de muito esforço, muito esforço, de há muitos anos, finalmente houve consenso na União Europeia na criação de uma agência europeia de prevenção ao branqueamento de capitais. Sim, prevenção ao branqueamento de capitais e financiamento terrorista. Essa agenda, esta organização, essa agência, está, digamos, a construir os seus alicerces e os seus pilares, no tempo que é o tempo comunitário, que é o que vale dizer de forma muito lenta, não é? A presidente, a senhora italiana, foi eleita em dezembro passado, já requeriu uma reunião para voltarmos a tocar nessas questões e afinarmos e acelerarmos a nossa cooperação. Eu estou certo que isso vai acontecer agora em breve. E, a partir também deste FITSForum e do consenso fortíssimo que aqui foi gerado, eu próprio tomarei a iniciativa de entrar em contacto com os presidentes das federações europeias e internacionais, com os líderes das principais ligas, não apenas por ter sido o pai fundador das ligas europeias e das ligas mundiais, tem esse dever, mas como dirigente da SIGA, tem essa obrigação, e vamos, de facto, tirar a limpo a questão de saber se estamos todos unidos na ação ou se é apenas fogo de vista e muito paleio e muita parra e pouca uva. Essa clarificação de águas tem que ser feita e nós vamos promovê-lo de uma forma serena e construtiva, mas também com toda a firmeza.
Manuel, já temos aqui menos de 5 minutos para esta conversa. Gostava que aproveitasse esse tempo para nos falar sobre os prémios que no final do FIDS Forum foram entregues, os prémios anticorrupção. Gostava que me descrevesse em poucas palavras as personalidades que foram reconhecidas durante este fórum. Muito bem, ainda bem que fala nisso, porque é muito importante nós reconhecermos os méritos e o sacrifício e o valor daqueles que se dedicam a esta causa, que é uma causa que nos diz respeito e impacta positivamente. Neste caso, foi decisão unânime de atribuir estes reconhecimentos, essas distinções, a duas personalidades. O Richard Weber foi a pessoa que, no Departamento do Tesouro, sendo ele o Chief IRS Officer, responsável pela investigação criminal. Foi ele que liderou todo o processo que ficou denominado por FIFA Gate. Foi um processo que envolveu duro, mas tal como a Fênix, foi possível o desporto renascer com uma outra atitude, com uma assunção de responsabilidades muito maior para a promoção e a defesa da integridade. Isso deve-se ao esforço dos homens e das mulheres que o Richard Weber liderou, mas sem a coragem dele, sem o espírito liderante, sem o compromisso, isto não seria possível. E, portanto, nós fizemos aquilo que era elementar, que era reconhecer o papel dinamizador que ele teve em todo este processo e que permitiu, de resto, todas as reformas que, a partir de então, vieram a ser implementadas, e eu acho que o desporto hoje está muitíssimo melhor do que aquele que tínhamos há 10 anos atrás. Portanto, este é um justo reconhecimento. De resto, aproveito para dizer, Richard Weber é uma eminente figura do mundo do direito e do law enforcement, mas é também, para além de outros cargos que ocupa, presidente do nosso Comitê Permanente sobre Integridade Financeira e Transparência no Desporto. Do outro lado, Marcelo Picci, um herói da luta pela liberdade, pela democracia, pelo direito do Paraguai, procurador do Ministério Público, amante do futebol, futebol limpo, de boas causas, que foi assassinado na sua lua de mel, precisamente por levar a sério este combate pela salvaguarda da integridade no desporto. Tivemos um testemunho pessoal muito íntimo da sua viúva, que nos deixou todos tocados e que nos fez também compreender que não são apenas os campeões, não são apenas os líderes, não são apenas as pessoas que, sendo anónimas ou não, demonstram uma coragem que transcende toda a nossa imaginação, mas são também as suas famílias. As famílias daqueles que estão na linha da frente são igualmente merecedores do nosso elogio, do nosso reconhecimento, porque só eles sabem as dificuldades, os desafios, as adversidades por que passam. E sentimos isso também na voz da viúva de Marcelo Picci. Exigimos ao governo paraguaio, ao presidente do Paraguai, ao sistema judicial do Paraguai, que seja feita justiça. Porque quem ceifou prematuramente a vida de um homem que a dedicou ao combate pela lei, não pode passar impune. E nós, por nossa parte, exigimos justiça e vamos continuar a fazê-lo até que os responsáveis sejam de facto julgados e punidos por isso, porque não há perdão para quem comete esse tipo de crime. Esses SIG Anti-Corruption Awards vão ter agora uma outra configuração. A partir deste ano, nós vamos promover os Sport Integrity Awards em vários domínios também na área social, como seja as questões de direitos humanos, de inclusão, de diversidade, promoção da liderança feminina, promoção também da liderança no espaço jovem. Queremos os jovens também a fazer parte deste movimento independente global e, naturalmente, a comunicação social está sempre convidada, Sem sem dúvida. constrangimentos e sem condições. Claro que sim. E Manuel, mais uma vez, é sempre um prazer recebê-lo neste jogo económico e certamente não vão faltar oportunidades para voltarmos a falar.
e despeço-me com até breve e sem dúvida Muito obrigado, obrigado, não até faltarão breve e como isso. parabéns também pelo vosso trabalho. Mais uma vez, muito Felicidades. obrigado pela sua presença. Obrigado. Já a seguir, na terceira parte do jogo económico, fique com as escolhas da semana. Estamos de volta para a terceira parte do jogo económico e também para as escolhas desta semana. Vamos começar precisamente, Jorge, com a Seleção Nacional de Handball, a tua figura desta semana. Sim, acho que teria que ser sempre a figura desta semana. A Seleção Nacional de Handball está a fazer um campeonato do mundo absolutamente histórico. Atinge pela primeira vez os quartos de final no Mundial. Uma competição muito exigente ao nível daquilo que competição é muito o exigente. desenho da competição. Só para termos ideia, já vão com 6 jogos disputados, dos quais têm 5 vitórias e um empate frente à Suécia, mas nesta caminhada Portugal venceu Espanha, Brasil, Chile, Estados Unidos e também a Noruega, uma seleção muito forte e uma das candidatas. Com a vitória frente ao Chile, acabou por ditar como adversário nos quartos de final a seleção alemã, que eu diria que Portugal venceu apenas no amigável. Esse jogo decorrerá esta semana, mas claramente uma seleção que tem feito os portugueses sonhar, que está a fazer uma competição absolutamente extraordinária, uma seleção até com uma média de idades relativamente jovem, e portanto estes jogadores podem ainda continuar a dar muitas alegrias ao povo português, mas sobretudo olhando para esses quartos de final frente à seleção alemã, e olhando para aquilo que tem vindo a ser feito pela seleção portuguesa neste Mundial, acho que claramente Portugal pode disputar a passagem às meias finais, que seria naturalmente um feito histórico, mas independentemente do desfecho desse jogo dos quartos de final, a verdade é que a seleção portuguesa já fez história. E acreditas que eventualmente poderemos chegar ao título máximo? Ou Acho é que difícil? acho que será extremamente difícil. A partir daqui os adversários são de grande nível. Agora que Portugal tem vindo a ser uma das grandes surpresas, e basta olharmos para a forma como até o próprio selecionador espanhol falou, e o selecionador até da Suécia falaram relativamente à capacidade que esta equipa tem tido, à intensidade que coloca em cada jogo, e ao talento jovem que tem. Acho que claramente Portugal pode ter uma palavra a dizer. Já não será propriamente uma surpresa, mas sobretudo agora pensar nesse jogo frente à Alemanha, onde eu acho que Portugal pode lutar pelo menos por chegar às meias finais. E é interessante perceber que de facto o handball está aqui numa altura da sua vida verdadeiramente espetacular, em que já é uma modalidade com grande espetacularidade, a ir buscar muitas coisas também ao basquetebol, e é muito interessante ver Portugal a brilhar nesta fase da vida desta modalidade. E vamos passar para o número que tu escolheste esta semana. Passamos de uma seleção que está em grande no Mundial até um jogador que já foi de nível mundial e que já não está claramente em grande. O número é o 2. 2 foram o número de jogos que Neymar Júnior fez pelo Al Hilal. Claramente um jogador que se eclipsou a partir do momento em que saiu do Paris Saint-Germain, daquele projeto que juntava Messi, Neymar e Mbappé. Acabou por rumar ao Al Hilal liderado por Jorge Jesus. Fez apenas 2 jogos, 42 minutos de jogo em sensivelmente uma temporada e meia. Com lesões muito discutíveis, não é? Estamos a falar, sim, a sofrer 2 lesões, uma delas muito longa. Um jogador que oferiu em vencimentos acima de 100 milhões de euros durante este período, e que diria que vai regressar à sua casa. Ao que tudo indica, esta semana já foi oficial a desvinculação com o emblema saudita. Parece que está mesmo por horas a oficialização por parte do Santos. Vai ser retumbante, não é? O regresso ao Diria Santos. que vai ser um regresso muito especial para o clube da Vila Belmiro. Um clube que é orientado pelo português Pedro Caixinha, que teve também já como reforços Tiquinho Soares, por exemplo, que já passou também pelo futebol português. Um Santos que subiu esta temporada, regressou esta temporada à Série A, ao principal escalão do futebol brasileiro, mas que será um regresso
muito especial para os adeptos, diria muito especial também para o próprio Neymar, porque eu diria que neste momento depende apenas do Neymar se quer continuar a estar a um nível top, a um nível razoável, até do ponto de vista da própria Seleção Nacional e do Mundial 2026. Será um passo muito importante este regresso a casa, voltar a competir, voltar a ter minutos, estar no Brasileirão, na Copa do Brasil. Agora estão a decorrer os campeonatos estaduais e, portanto, o Santos precisa com certeza de Neymar para fazer um bom Paulistão, mas sobretudo eu acho que será um grande teste para perceber se o Neymar quer voltar a estar ao nível que habituou os adeptos de futebol, porque foi sempre indiscutível que era claramente um dos grandes talentos do futebol mundial. A determinada altura parecia até que se podia intermeter naquela luta entre Ronaldo e Lionel Messi. A verdade é que nunca atingiu o nível que todos nós esperaríamos, nós adeptos de futebol. Acho que vai dar aqui um passo atrás, regressar a casa à Vila Belmiro, ao seu Santos, para tentar relançar a própria carreira. E um grande desafio para perceber se realmente Neymar ainda poderá dar alguma coisa ao futebol, ainda por cima numa cidade que vibra tanto e que vive tanto o futebol e que é uma casa de imensos talentos ao longo da história do futebol. Sim, um clube que fica intimamente ligado à história do futebol mundial. Um Santos que tem vivido umas dificuldades financeiras, que na última temporada estava na Série B, agora ingressa também o treinador português Pedro Caixinha, que tinha estado no Bragantino, saiu ao meio da última época e agora abraça este novo projeto na Vila Belmiro. E eu acredito que até do ponto de vista da liderança de Pedro Caixinha será um grande desafio para o treinador português, mas como disse, acho que depende muito mais daquilo que o Neymar quiser, porque é indiscutível o enorme talento que tem, e eu acho que conseguindo relançar a sua carreira em casa, no seu Santos, acho que pode até regressar à seleção e eventualmente estar no próximo Mundial em 2026. Muito bem. Jorge, regressas de hoje a 8 dias, o Jogo Económico regressa para a semana, sempre com os números que contam dentro e fora das 4 linhas. Até para a semana.